Em Miraculous Ladybug, tem alguns personagens que são meio excluídos e alguns que são totalmente, tanto que tem até personagens que nem episódios de destaque tem. E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês. Se você quiser entender melhor, é só continuar assistindo o vídeo. Bem, eu me chamo Hara e vamos começar com o vídeo. Bem, gente, alguns heróis nessa sexta temporada de Miraculous estão tendo bastante destaque, mas alguns não. Eu vou explicar a vocês alguns desses personagens e vamos lá. Vamos começar primeiramente com Rooster Bold. Gente, simplesmente Rooster Bold, ele não tem sequer um episódio de destaque desde a sua primeira aparição. A primeira aparição do Rooster Bold foi no episódio Penultimate e simplesmente não foi um episódio só focado nele, foi um episódio focado com ele e mais heróis. Ele, Capri Kid, Miss Round e também o Minotaur Hawks. Então ele não teve nem sequer um episódio dando destaque totalmente pra ele. Isso significa então que ele é o herói mais excluído da série até agora no momento, pois todos os heróis tiveram nem sequer um episódio de destaque, mas o Rooster Bold não teve até agora, só pra vocês terem uma ideia. Basicamente o seu episódio de aparição foi com mais 3 heróis, dando no total 4 heróis, e ele até agora não tem um episódio em destaque na série. Muita gente não entende o porquê, até porque o Rooster Bold ele tem agora um novo traje, então a maioria dos fãs queriam ver como seria o Rooster Bold tendo um destaque, tendo um foco pra ele só com o seu traje novo, e basicamente os fãs não têm isso até agora. Bem, muita gente teoriza que isso pode ser porque o Rooster Bold é um dos Miraculous mais difíceis de balancear na série. Cada Miraculous tem um poder específico, mas o do Rooster Bold é um Miraculous totalmente diferente, já que o Miraculous ele pode escolher outras habilidades. Simplesmente tanto que o Gabriel Agreste, quando pegou todos os Miraculous, o do Galo foi o primeiro que ele quis usar. Só que aí, para dar uma balanceada, foi revelado que o Miraculous dele não pode ter habilidades que outros Miraculous já têm. Então, simplesmente, isso é algo meio complicado. Herói número 2. Basicamente, outro herói que não tem episódio de destaque na série até agora foi o Argus. Simplesmente o Argus até agora não teve um episódio sequer dando destaque pra ele. No caso, a gente até agora nunca viu o Argus junto com a Ladybug e o Cat Noir lutando contra um vilão. Isso a gente não viu até agora na série. Isso seria bem legal, porque a gente simplesmente já viu pela primeira vez o Miraculous do Pavão sendo usado pro bem, coisa que a gente não viu até agora. Isso seria muito interessante. Bem, uma coisa que a gente também pode falar também é algo bem interessante, como o Adrian e o Argus, eles teriam um episódio de destaque. Basicamente, seria dois primos lutando junto, e como o Adrian sabe a identidade secreta do Argus, e bem, isso seria bem interessante, né? Porque seriam os dois primos lutando junto, não como inimigos. Isso seria bem legal. Talvez um dos problemas do Argus pode ser o mesmo problema do Rooster Bold. O Miraculous do Argus é um dos mais poderosos na série, então seria bem difícil balancear esse Miraculous na série. Pode ser por isso então que ele não tem um episódio de destaque até agora na série. Pode ser porque ele pode criar um Sentimonstro que simplesmente já derrote o vilão. Não sabemos exatamente isso. Essa é uma das habilidades desse Miraculous. Pode ser esse o grande problema do Argus. Simplesmente ele pode ser difícil de ser balanceado. Mas seria interessante ver o Argus tendo um episódio de destaque junto com o Adrian. E pela primeira vez esse Miraculous ser usado para o bem. Isso seria bem legal. Outro personagem também que não tem destaque na série até agora, Monkey King, ele só teve um episódio sequer mostrado na série nessa sexta temporada e ele nunca mais apareceu tendo nenhum destaque na sexta temporada. Sendo que tem heróis que já apareceram várias vezes, como a Miss Round, Pegasus e por aí vai. O Monkey King, ele não tem tantos destaque na série e um problema pode ser porque se ele chegar na série, simplesmente os episódios acabariam também muito rápido, porque o seu Miraculous literalmente bagunça o poder do inimigo. Isso significa então que os inimigos seriam derrotados com muita facilidade. Isso seria bem interessante na série, mas os heróis, eles simplesmente derrotariam os vilões muito facilmente. Talvez os roteiristas não querem isso. Talvez seria bem ruim pra série, né? Se ele sempre derrotasse os vilões tão rapidamente, isso não seria tão interessante. Mas o Miraculous dele também é meio complexo, porque o Miraculous dele bagunça as habilidades dos vilões, transformando tudo em uma grande bagunça, já que é literalmente o poder dele. Então isso também é um pouquinho complexo, quem sabe, de balancear na série. Bem, esse é um dos casos de heróis que não aparecem na série, porque também derrotaria os vilões muito fácil. Então esse seria, por exemplo, um dos motivos de porque ele não aparece tanto assim na série. Provavelmente seria esse. Aparentemente, nem todos os heróis vão ter destaque. Vamos falar agora de outro herói bem interessante na série, que ele até agora não teve nem sequer um episódio também de participação, assim como o Rooster Bold, que é o Viperion. O Viperion, ele não teve nenhum episódio de destaque na série e ele provavelmente nem vai ter.
O motivo disso é porque agora o Luca tá no Brasil, pra Layla Rossi não descobrir a identidade secreta da Ladybug e do Cat Noir. Isso significa então que provavelmente ele não vai ter tantos episódios de destaque como herói, só se a Ladybug trazer ele com Pegasus, o que é bem provável, né? É o único jeito dela conseguir pegar o Vaporeon de um jeito mais rápido para ele ajudar nas missões. Vaporeon também tem um dos Miraculous mais poderosos da série e também seria muito fácil de derrotar todos os vilões, pode ser por isso também, já que o poder dele, ele volta no tempo várias vezes, quando ele quiser praticamente. Então assim, gente, ele também não vai aparecer tantas vezes, porque senão os vilões seriam derrotados muito facilmente. Então esse é um dos casos de herói que tem Miraculous difícil de balancear na série. Para vocês verem, esse é um dos motivos do porquê ele também não aparece tanto assim. Então vocês agora estão entendendo o porquê ele não tem tanto destaque. O Luke é um personagem bem interessante, tinha bastante destaque na série, só que agora ele está sendo deixado um pouquinho de lado, mas ele continua aparecendo. Mas o Lucas sempre teve um bom destaque na série, principalmente com o lance dele com a Marinette, mas isso finalmente foi lidado bem com ele. Então agora ele só vai ficar no Brasil e não sabemos se ele irá voltar para Paris algum dia. Bem, provavelmente ele vai dar mais destaque para personagem do Brasil, então isso será bem interessante de falar. Então assim, o Luca, ele basicamente é um personagem que desde a segunda temporada de Miraculous, ele sempre teve um destaque bem interessante na série, só que a partir de agora ele vai ter um destaque diferente na sexta temporada. Ele vai abrir portas para outras coisas. Não sabemos, como eu já falei, se ele vai voltar na sexta temporada para o Brasil, mas isso é bem provável. Porém, no especial, provavelmente o Luca ele vai ter um destaque diferente e um destaque interessante, só que ninguém sabe exatamente o que ele vai fazer, até porque o Luca é um personagem que ele não tem tanto destaque agora nessa sexta temporada, até porque provavelmente a Ladybug só vai precisar do Miraculous dele em outro momento, bem difícil. Outra personagem que não tem muito destaque é a Polimouse. Ela só teve até agora um episódio sequer de destaque nessa temporada, mas pelo menos ela teve, mas mesmo assim ela não aparece muito na série. Polimouse tem um poder muito interessante que é da multiplicação, mas ela não usa para muitas coisas na série. Ela teve um episódio de destaque, mas se vocês forem analisar, comparado a outros heróis, a Polimouse só apareceu em um episódio só com ela. Polimouse é uma personagem que não é tão conhecida assim na série e ela não tem tanto destaque, então isso pode incomodar algumas pessoas, mas se você for olhar, a Polimouse, ela tem até alguns episódios de destaque. Bem, eu espero que você tenha entendido. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like e se inscreva no canal. Eu espero que você tenha gostado, então eu espero você no próximo vídeo.